é para louvar o Deus dos trovões, que faz céus e terra estremecer. O canto que voa e dança no ar, que embala unidos os corações dos filhos de Deus, que vem cantar da vida em Cristo em eternas canções. O som que se faz nesses violões, o som que eu faço em meu viver, é para louvar o Deus dos trovões, faz céus e terra estremecer. Canto que voa e dança no ar, embala unidos os corações dos filhos de Deus, que vem cantar da vida em Cristo em eternas canções. Boa noite Cleide. Nós estamos aqui mais uma noite de quinta-feira, já na igreja, de volta para o templo. Estou podendo vir para cá, já podendo sair. Graças a Deus pela restauração da saúde. Boa noite, Nara. Graças a Deus por nos dar a liberdade de andar, de ir e vir. Graças a Deus pela bênção de termos médicos e remédios. Graças a Deus por termos todo o cuidado dele para conosco. Nós celebramos a Deus justamente por isso. Nós honramos e cultuamos a Deus por isso. Por Ele saber todas as coisas, por Ele saber tudo aquilo que nós, Helena, saber que tudo aquilo que nós necessitamos. Não somos donos do nosso ser, da nossa vida, não somos donos de nada. E a nossa meditação vai ser nessa direção hoje. Diante de situações muito sérias que nós vivemos, que mexem com as nossas estruturas emocionais, mexem com as nossas sensações. Nós vivemos daquilo que vivemos, que tocamos, que ouvimos, que comemos, todos os nossos sentidos, né, naquilo que nós tocamos, todos os nossos sentidos comandam a nossa vida e nós somos guiados de fato por isso. Mas tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que pode se tocar, ela acaba nos confundindo, nos levando para caminhos que de fato nos deixam atônitos, preocupados e tudo mais. E diante das situações todas possíveis que nós temos vivido, pela graça nós fomos salvos, pela graça nós vivemos e pela graça nós morremos. Tudo nós passamos de acordo com a graça de Deus. Boa noite, mãe. Boa noite, Juscelia. O texto que nós escolhemos após a oração está em Mateus 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia em casa, esteja à vontade para acompanhar, para atestar realmente sobre isso que nós vamos falar. Mas nós vamos orar em gratidão a Deus por podermos estar juntos. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós agradecemos. Agradecemos porque estamos aqui, com finalidade, com função, com o coração pronto para te servir, com a mente aberta para te ouvir, entender o teu querer. Ou se não, obedecer a tudo aquilo que o Senhor ordena. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, não só pelos benefícios, mas também por todas as provações que nós temos passado. Obrigado que no meio das provações nós temos ouvido Tua voz e temos podido confiar no Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado pelos teus benefícios, obrigado por quem tu és, obrigado por nos salvar, nos trazer de volta para a vida. Obrigado, Deus, porque nós, estando nessa condição de vida, nós podemos falar do Senhor, propagar o teu Evangelho e também esperarmos o nosso encontro com Jesus Cristo e com o Senhor. Obrigado. Cuida dessa noite, cuida de cada mente que vai estar ouvindo a tua palavra. Leva-nos cativos àquilo que o Senhor tem preparado para nós, não importando, ó Deus, quem ou quantos, mas o que o Senhor quer. Que o Senhor atinja os corações que precisam ouvir a palavra, que o Senhor alcance cada coração que precisa do Senhor. Nós colocamos, ó Deus, nesse momento, ainda que em gratidão, as pessoas que foram beneficiadas com a cura, rogando ao Senhor mais saúde, mais estrutura física e emocional. Pedimos a Deus aqueles que perderam entes queridos, pessoas que nós amamos e que perderam seus entes queridos, nós intercedemos agora por eles. Citaríamos vários nomes, mas nós sabemos, ó Deus, que é competência do Senhor sondar os corações e ver cada coração. Restaura a alegria da salvação em meio à tribulação. Restaura, ó Deus, um espírito voluntário em meio àquilo que às vezes nos seca de querer servir. E faz-nos, ó Deus, refletir na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é santo. Nos abençoe e nos guarde nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Norma. Vamos lá. O texto que nós vamos pensar hoje é um texto conhecido. Ele se localiza, né, na palavra do Senhor, dentro do Sermão do Monte, dentro da perspectiva de um Cristo que estava falando às multidões, falando aos seus discípulos, e os reunia para ouvir as demandas do reino, sobre as demandas do reino, sobre aquilo que poderia ser exatamente o seu dia a dia. E nós vemos aqui Cristo, exatamente falando daquilo que o evangelista Mateus nos trouxe e nos relatou por escrito. Mateus 6, versículo 34, está entre o 25 e o 34 a nossa meditação. O texto básico é Mateus 6, 25 a 34. O versículo que nós vamos meditar é o 34, trabalhando todo o contexto direto ali da palavra de Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Numa outra tradução, e talvez numa tradução quase que literal, diz assim: é suficiente o que cada dia tem reservado. É suficiente. Então basta o que aquele dia tem. E pelo que aquele dia te reservou, não fique inquieto. Não fique inquieto. Muita coisa nós podemos tirar dos momentos de Cristo com as pessoas. Muita coisa. Uma coisa interessante que a gente pode pensar agora é que Jesus, para falar isso que ele falou nesse momento, dentro desse sermão que ele fez, desse momento de encontro com as pessoas, ele primeiro vai tratar de oração. No capítulo 5, 6, antes desses versículos e desse versículo que nós lemos aqui de Mateus 6, 34, ele é precedido de um ensino sobre oração. Por que Jesus, e é o primeiro ensinamento de Cristo para nossas vidas, por que Jesus vem trabalhar a inquietude, as preocupações com o dia vindouro, e antes de falar de tudo isso, ele fala de oração. Ele vem trabalhar o que é oração, como se deve orar. As pessoas vêm perguntar como que deve orar, e é um diálogo sobre oração. Depois, diante da oração e da questão de preparar o povo para saber orar, para saber buscar o Senhor, ele fala do jejum, de um processo de santificação, de um meio de graça que é o jejum, ou seja, da abstinência de alimentos ou de afazeres para se dedicar a buscar o Senhor. O jejum está relacionado diretamente com a oração. Não adianta, oi Diogo, não adianta eu querer orar ou jejuar sem oração. Não adianta eu passar fome
deixar de comer se eu não estiver concentrado ou na perspectiva de buscar Deus naquele momento, certo? Então ele vem e fala da oração, fala do jejum, vai preparando o pessoal para um momento complicado. É um trabalho de preparação. Aí diante de tudo isso, da oração, do jejum, ele vem falar agora de nós não ficarmos amontoando. Ele vem citar para as pessoas naquele sermão que existem tesouros que nós podemos acumular aqui, existe um tesouro eterno, celestial, que não se desfaz. Alguma coisa que o próprio homem terá e que ninguém pode tomar. E ele vem dizer que os daqui, os tesouros que nós amontoamos aqui, as coisas que nós nos preocupamos tantos aqui, elas vão se desfazer, elas vão envelhecer e vão se perder. E no Mateus 6,21 ele vai falar assim: olha, onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Então ele fala assim: olha, não adianta vocês começarem a se preocupar, se o coração de vocês estiver ali, ele vai ser enganado. O coração de vocês vai ser um objeto de engano. Então nós precisamos estar atentos para esse detalhe. Então Jesus fala oração, jejum, mostra os tesouros celestiais, mostra que os tesouros terrenos são perecíveis, vem falar que o nosso coração tem que estar depositado no lugar certo. Aí ele vem falar assim: vocês têm que se definir por quem vocês vão andar. Existem dois senhores e vocês não podem agradar os dois, então vocês se definam. Aí ele vem falar da ansiedade e ainda volta à oração. Veja que interessante, Jesus fala de caminhos, de escolhas, de opções, e ele vem falar da ansiedade e fala de novo de oração. E aí depois dos textos senhores da ansiedade e da oração, ele vai falar assim: ó, existem dois caminhos, duas estradas, e são estradas complexas. E diante dessa perspectiva das duas estradas, dos dois senhores, ele vai falar dos falsos profetas, ou seja, de mensagens enganadoras que vão surgir, isso ele falava no primeiro século, de mensagens de pessoas enganadoras que vão iludir, persuadir com qualquer que seja a proposta, ou seja, vão desviar os olhos de vocês daquele que é essencial, daquilo que é essencial, que é o próprio Deus, do reino dos céus. E veja bem, após essa caminhada, falando de todos esses itens, ele vai agora terminar o sermão e vai começar a andar entre as pessoas, curando e fazendo sinais e milagres, que é fruto de uma vida e de uma perspectiva de oração e jejum. E no meio dessa caminhada, lá no capítulo 8, ele vai falar de novo sobre raposas terem cobiça e o filho do homem não ter onde reclinar a cabeça. E por que ele diz? Porque as pessoas veem e falam: não, eu vou te seguir, eu quero te seguir. E ele lança mão de um item complicador. Ele fala: olha, vocês têm certeza? Veja bem, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do homem, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Até as raposas estão em melhor situação. Só que de repente, ele fala isso no capítulo 8. No capítulo 6 ele está falando assim: está vendo as plantas, está vendo os pássaros? Veja bem, eles não estão se preocupando, eles não estão semeando para colher, não estão juntando nos seus celeiros. As aves, elas valem menos, elas têm um valor menor que vocês próprios podem imaginar. Vocês valem mais que as aves. Mas ele não disse que as raposas tinham seus covis e o filho do homem não tinha? Porque existem situações que vão se complicar na nossa caminhada. Ele estava preparando aquele povo justamente para os momentos de complicações, de dificuldades. E esse versículo que nós escolhemos para centrar a nossa meditação fala de tudo aquilo, da solicitude da vida. Ele fala assim: portanto, apesar de todas as situações, veja bem os campos, os lírios, veja bem os pássaros nas árvores, nos seus ninhos, veja bem tudo isso que existe. Olha que interessante o Salmo 19 se revelando aqui. Tudo isso existe para mostrar para vocês que esses itens da natureza, passarinho e flor, não estão preocupados. Eles não estão trabalhando, oi Sandra, eles não estão trabalhando preocupados, eles estão vivendo. O passarinho acorda de manhã, vai lá, pega alimento e pronto. A flor nasce, seca no final do dia. Ele diz lá que realmente aquela flor, ela vai no final do curso da vida acabar. No dia vai acabar, vai secar. Então, se cada item da natureza, passarinho, flor, seja qual for o item que ele citasse aqui, ou citou, eles teriam um tempo de reservado para fazer aquilo, e a coisa ia acontecer de qualquer jeito. O passarinho sairia do seu ninho, voaria o dia inteiro, voltaria para o seu ninho com alimento para os filhotes, acabou. Eles estavam resolvidos. E nós precisamos nos resolver tal qual esses passarinhos,
porque ele fala de ansiedade e inquietude 4 vezes, pelo menos, nesses versículos, do 25 ao 34. Então ele fala assim, ele começa o 25, não ande ansioso pela vida, pela vossa vida. Não ande ansioso com qualquer que seja a sua necessidade, porque o Senhor é quem vai cuidar de vocês. Essa é a riqueza do reino dos céus, de estar priorizando o nosso Deus, de estar priorizando o reino dos céus, que Ele é quem tem cuidado de nós. Os antigos já diziam isso, e isso é um reflexo de quem acreditava e queria ensinar para as pessoas que o Senhor é quem cuida de nós. Você pega os salmos dizendo que não adianta o cara correr, se afadigar e tudo mais. Salomão, na sua profunda sabedoria, diz que correu, trabalhou, mas que tudo se perde, tudo se vai, tudo passa. E se eu estou preso a estas coisas, eu trago ao meu coração uma sensação esquisita e sem a menor graça de Deus, que é a ansiedade, a inquietude. E isso nos tira do centro. Isso faz com que nós cheguemos, como diz no capítulo que precede esse texto, que nós cheguemos no momento de ter 2 senhores e ter dois caminhos. E nós vamos precisar tomar uma decisão nesses senhores e nesse caminho. E que nós devemos estar concentrados na palavra de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus falou que é verdade, para não nos distrairmos com as falsas propostas. Então esse ensino de Jesus vem preparar os homens, os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo o sermão, para as dificuldades que viriam. E você vai perceber que apesar de Jesus curar as pessoas, de resolver problemas das pessoas, os problemas não deixaram de existir. Eu conversava com uma pessoa hoje e falava exatamente isso. De repente, Pedro não conseguiu resolver os problemas da tempestade. No meio da escuridão, no meio do mar agitado, aparece um ser fantasmagórico, um ser que ele enxerga e todos apavorados, pensando que era um fantasma, eram marujos com experiência e pensavam ser um fantasma, e se aproximando ele tem a nítida revelação de que aquele cara que estava sobre a água, que vinha andando, aquele homem que andava sobre as águas, aquele que eles diziam que era um fantasma, era o Filho de Deus, o Filho do homem. E ele vinha de encontro com o barco, e os discípulos, mas um especial, lança a mão de algo que nós precisamos ter certeza e não confundir a nossa cabeça. O Senhor está ali na nossa presença, Ele está ali conosco, Ele está vindo na nossa direção, no meio da escuridão, no meio do mar agitado, no meio de qualquer situação. Ele está vindo na nossa direção. Ele estava indo na direção do barco. E é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós não temos forças e nem condições de andar simplesmente na direção dele, ainda que nós possamos fazê-lo. E Pedro sai pela água. Pedro não percebeu a mão que estava debaixo dele, amparando no mar revolto ou no mar água, no meio aquático. Ele não percebeu que ele andava sobre a água como em terreno sólido. Ele simplesmente andou. Ele simplesmente olhou para quem olhava para ele, ele olhou para o seu Senhor, ele olhou para Jesus Cristo, ele olhou para a situação complicado e acreditou que podia chegar em Jesus, ainda que Jesus estivesse indo na direção dele, e ele vai, a convite de Cristo, a mandato de Cristo, a ordem de Cristo, ele vai, e anda sem perceber que é a mão de Deus que estava debaixo dele, tornando aquela água sólida para ele pisar. No entanto, água não é sólida, a não ser que seja gelo, e ali não estava uma camada de gelo para ele pisar. E quando ele olha para a água, ele desfalece no meio daquela situação. Porque ele não lembrou desse momento em que Jesus dizia para ele não estar ansioso ou inquieto. Por que ele não esperou no barco, ou então não continuou andando até Cristo e os dois chegassem juntos no barco? Por que ele olhou para a situação? Por que ele não conseguiu ficar fixo? Porque a ansiedade e a inquietude da nossa vida, elas tiram os nossos olhos, elas desviam os nossos olhos e acabam nos levando os olhos para coisas que nós acreditamos aqui na terra.
Como eu disse, os nossos sentidos, tato, olfato, audição, etc., nos fazem ser o que nós somos. Nós somos frutos daquilo que nós vemos, ouvimos e podemos utilizar. E nós muitas vezes desfalecemos. E nós precisamos entender por que Jesus fala tanto de oração e tanto do jejum naquele momento preparatório. O ato preparatório daqueles discípulos, daqueles homens que ouviram Jesus, era a oração e o jejum. Em oração você passa a conversar com Deus e depositar sobre Ele toda a nossa ou a sua ansiedade. Em oração você é capaz de desnudar o seu coração, deixar o teu coração realmente transparente e confiante naquele que pode mudar a vida das pessoas e todas as situações. Em oração você sabe que você está falando com o dono do universo, o Criador de todas as coisas, e que nada pode fechar os ouvidos dele, porque ele tem os ouvidos abertos a todos aqueles que clamam. Aquele que busca, ele abre, aquele que fala, ele ouve. Deus agindo, ninguém pode impedir. Pedro abre mão da água sólida e afunda. Nós temos aberto mão dos nossos terrenos e rochas sólidas e temos afundado nas nossas emoções. O número de pessoas que se entregaram nesses momentos de tristeza e que aos poucos vão se recuperando é muito grande. O número de pessoas que passaram a sofrer por perdas e danos que a vida lhe trouxe e lhe apresentou é muito grande. Mas tem sido restauradas, muitas pessoas têm sido restauradas na sua fé, na sua esperança, no seu amor a Deus. Veja que Jesus fala para aquelas pessoas: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um dia na sua vida, um côvado no custo da sua vida? Ou vamos usar a expressão, porque ele diz: o amanhã trará o seu próprio mal, o seu dia terá. Jesus diz exatamente isso. Qual de vós pode estar numa ansiedade terrível, vai poder mudar a situação? Ou vai aumentar a sua vida? Qual de vós poderá fazer isso? Qual de vós poderá transitar entre céu e terra e mudar os desígnios do Senhor? O que significa exatamente as aves terem as suas comidas e os seus ninhos, e as folhas e flores serem tão belas ou mais belas que as vestes de um homem chamado Salomão. Nem Salomão, com toda a sua glória, foi tão belo ou mais belo que um lírio, que uma flor. Mas pessoas, será que vocês não estão percebendo que vocês são mais importantes que os lírios e que as aves? Pessoas, será que vocês não se tocaram que Jesus morreu por vocês para salvar vocês? Pessoas, será que vocês não se tocaram que a obra da salvação não envolve uma árvore, um passarinho, um pardal ou qualquer rosa que esteja no seu jardim? Que você pode simplesmente chegar lá e arrancar e despetalar? Ou com uma pedra matar aquele passarinho, arrancar todas as asas, as penas? Pessoas, vocês não perceberam que vocês são mais especiais que tudo isso? Jesus, no meio daquela multidão dos seus discípulos, falando: gente, calma, gente, fique calmo, acalma. E ele se surpreende com todo esse sermão preparatório, quando eles pegam uma tempestade e veem Jesus Cristo acalmando uma tempestade. Eles falam: quem é esse que até o mar e o vendaval lhe obedecem? Esse é o Filho do Homem, esse é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, o Senhor nosso, o Salvador nosso, que se importou com nós ainda quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós não conseguiríamos resolver as nossas questões, porque Ele nos amou de tal maneira. E nós não seríamos capazes de levantar da nossa morte para amá-lo. Então Ele teve que nos amar primeiro. Ele teve que se entregar por nós, para que nós pudéssemos ter vida.
para que nós pudéssemos respirar a vida eterna, pudéssemos experimentar todas as promessas do Senhor agora e na eternidade. Deus é maravilhoso. Deus manda Jesus sentar no meio do povo para ensinar esse povo a buscar a Ele, a confiar, mas principalmente porque Ele fala de oração e jejum, de falar que tem dois caminhos, dois senhores. Existem situações que vão deixar vocês pensativos e vocês precisam se definir. Vocês precisam tomar a decisão de que realmente a quem vocês vão servir. E Ele fala: não vão poder agradar dois senhores, não vão. Quantos não tiveram a oportunidade de andar com Jesus e de repente, diante de tantos discursos, de tantas coisas que Ele falava: eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão que vocês devem comer, eu sou, e de repente as pessoas falam assim: esse discurso para nós é pesado, e começam a se retirar, e Jesus tem que chegar ao ponto de perguntar: e vocês também vão se retirar? E Pedro falando impetuosamente, falando: Senhor, para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida? E de repente você começa a pensar: por que Jesus fala de oração e jejum no momento que Ele também fala de inquietação e ansiedade? Porque os gentios se preocupam com essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe, o teu Deus, o meu Deus sabe do que eu tenho necessidade. Ele conhece as minhas necessidades. E apesar de repente aquela multidão não ter pão para comer, não ter alimento para voltar para casa, Jesus vai e multiplica pães e peixes para que aquele pessoal todo coma. Será que você não é a mesma coisa? Será que Deus não vai te tratar da mesma forma? Claro que vai. A palavra de Deus diz que Ele não muda. Ele não muda. Deus, Cristo não mudam. E aquela coisa que você e eu pensamos: o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Versículo 31 fala assim: isso é coisa de gente inquieta, gente ansiosa. E ele, mais uma vez, na palavra dele, eu reforço, a forma com que ele utilizou a oração e o jejum para ensinar aquele pessoal era a forma que eles deviam buscar. Ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele sabia que aquelas pessoas, mais dia menos dia, iam ser trabalhadas pelas suas ansiedades, pelo seu coração. Você vai perceber que na tentação de Jesus, o diabo vem exatamente trabalhar os sentidos do nosso mestre: reinos, comida, domínio. Aí quando se Jesus se deixa prender por aquelas situações, ele tinha servido a outro senhor. Existem dois senhores reinando na terra. A quem nós vamos servir? Em quem nós vamos confiar? Essa é a pergunta dessa noite. Será que eu confio no meu Deus? Será que de fato a minha decisão de fazer isso ou aquilo vai me deixar tranquilo na forma com que Deus vai tratar e cuidar de mim? Será que eu vou ter essa leveza na minha alma a ponto de confiar que Ele vai cuidar de mim? Será que eu posso entender que a erva do campo é cuidada por Deus e eu vou ser cuidado e vou me vestir? Ele diz: olha, essa flor, esse lírio que nem Salomão conseguiu se vestir tão bem. Ele fala assim: essa mesma coisa hoje existe e amanhã não existe. Hoje está ali e amanhã não está. Ah, homens de pequena fé, quanto mais vós. Olha que interessante esse contexto desse versículo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Vocês existem e um dia não existirão mais. Ele está dizendo exatamente isso. Hoje vocês são como essa flor, como esta erva, que hoje existe e amanhã pode não existir. Então por que vocês vão perder tempo se preocupando, se inquietando com amanhã? Vivam hoje, porque basta o hoje. Cada cuidado de hoje é para você se preocupar com hoje. Viva intensamente, não deixe de te abraçar, beijar, fazer tudo o que você tem que fazer, amar a pessoa, perdoar a pessoa, ir encontro a pessoa, estar junto com a pessoa, ou então descansar.
deitar no seu sofá, deitar na sua cama e colocar a tua cabeça e ali repousar em paz com o Senhor, para que o Senhor mostre para você que aquele dia bastou o seu próprio mal. Ah, mas foi um dia ótimo ontem, hoje está acabando o dia, a noite, que o dia é bom. Olha, está meio chuviscando, está um frio aqui em Tangará da Serra, aqui fora está frio aqui fora, na rua, está garoando. As pessoas estão preocupadas nisso, naquilo, acham que tem competência para produzir essa chuva, não tem. Elas têm acham que podem produzir esse vento com ventiladores, não tem, porque se não tiver frio, o ventilador com o calor que estava ontem não é suficiente. Então a criação humana ela não é suficiente, ela não vai conseguir suprir. A mão do homem não consegue suprir ainda aquele trabalho. E a palavra de Deus diz nos Salmos assim: o homem pode trabalhar, pode se fadigar, pode ser quê? Mas se o Senhor, então ele trabalhou amargadamente, seu pão amargo, seu pão de muito trabalho, suor, mas se o Senhor não der, acabou. Quando nós unimos a palavra de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas acima de tudo nas palavras do Senhor Jesus, nós vamos perceber que para eu não andar ansioso, para eu não andar inquieto com o dia do amanhã, com o que eu vou comer, ou vestir, ou beber, para eu não andar dessa forma, eu tenho que entender que a oração precede tudo e deve ser o meu alimento dia e noite. Oração é importante para nós. A palavra do Senhor é fundamental, porque é a palavra do Senhor que está nos apontando esse caminho da oração. Então eu tenho a palavra, a voz de Deus falando ao meu ouvido, e tenho a oração, a minha boca falando ao Senhor. Eu estou me comunicando, indo e vindo com o meu Deus. Ele preparou aquelas pessoas para dias complicados, como os nossos, para orar a Deus em quem eles podiam confiar, jejuar e se consagrar a Deus, ao Deus que eles podiam confiar, a buscar os tesouros dos céus, porque esses não vão ser perecíveis, a colocar no coração somente aquilo que é o verdadeiro tesouro, que é a salvação e o nosso Senhor, não estar ansioso e saber o caminho que deve andar. Teoricamente é fácil, né? Na teoria tudo isso é muito fácil, mas quando os aperreios, quando as questões surgem, como lidar com isso? Só existe uma resposta: oração. Existe uma máxima que a gente usa, né, que você quando conversa com uma pessoa, desabafa, parece que descarrega, né, tudo aquilo. Imagina como não é com você conversando com o seu Deus, o Deus que criou o céu e a terra. Como é esse descarregar das dores, das lutas e tudo mais. Se você pode chegar para uma pessoa e perceber que o teu diálogo com aquela pessoa é agraciado com o peso que você tira e alivia, imagina o teu diálogo com Deus, a tua vida com Deus, o teu caminhar com Deus. Ele fala 2 vezes de caminhos e de estradas. Andar nessa vida com Deus é optar por uma estrada saudável e de sustento. Teremos problemas, teremos tempestades, teremos perdas, muitas perdas, mas se o Senhor estiver conosco, se o Deus de Jacó estiver conosco, nós resistiremos e chegaremos onde temos que chegar. A vontade de Deus é somente uma: que a gente confie nele, que a gente o glorifique com a nossa confiança nele. Ninguém anda junto se não confiar. Eu não ando com quem eu não confio. Eu não abro meu coração em quem eu não confio. Mas em Cristo nós podemos confiar. Guarde isso para a tua vida. Você não vai acrescentar um côvado à tua existência, de modo algum. Que a tua fé seja multiplicada para saber que toda inquietação e toda ansiedade só é mortificada em nossa carne, em nossa mente, se nós andarmos com o Senhor, se nós estivermos com Ele. Guarde isso. Você pode estar na beira de um lugar a ponto de perder algumas coisas que você tem ou pessoas. Descanse em Deus, descanse no Senhor, porque assim como Eva
um dia está aqui e depois seca. A vida é isso. A vida é exatamente isso. Prepare o teu coração em oração, em jejum. Some forças com o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E peça ao Espírito Santo que te fortaleça dia após dia, a fim de que você chegue aonde você tem que chegar. Que Deus te abençoe, guarde e sustente a cada dia. Guarde uma vida de oração e produza em você uma vida de oração, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Que o Senhor, somente o Senhor, seja o nosso sustento, as virtudes que o teu trono reserva para nós sejam reveladas a cada um. Que nós possamos caminhar nos teus caminhos, firmar os pés sobre a rocha e manter nos nossos lábios um de louvor ao nosso Deus. Para que as pessoas vejam que nós somos diferentes, somos discípulos do Senhor Jesus e somos sustentados por Ele. Retira do nosso coração toda ansiedade, todo medo. Tira do nosso coração toda desconfiança e toda insegurança. Toda inquietude, ó Deus, do nosso coração seja retirada em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda todos os dardos inflamados do maligno, para que eles não atinjam, não nos alcancem e não toquem a nossa vida a ponto de nos fazer titubear entre dois pensamentos ou ficar pensando em propostas ilegais. Ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a chegar no final da nossa carreira, cumprindo a nossa missão, guardando a nossa fé. É o meu pedido a Deus, é o meu pedido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vocês que estão aqui ouvindo e sobre todos aqueles que ainda ouvirão. Amém. Tenha um bom final de noite, uma boa noite de sono. Descansem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Ouve um pouquinho essa música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. O Bruna, oi Carlinhos. Ela te Amém. sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura Na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e tenha uma boa noite. Obrigado pela tua companhia, boa noite a todos vocês, um beijo no coração.